Olá. O que existe em comum entre mulheres e homens na faixa dos 50 e poucos anos? A queda hormonal. Nas mulheres, esta fase é uma decorrência da menopausa e nos homens é o resultado da andropausa. Nós vamos conhecer esses estágios da vida feminina e também da vida masculina no programa em discussão especial de hoje com os nossos convidados. A endocrinologista doutora Dolores Pardini, ela é presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina e Metabologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Também o urologista Jorge Halak, ele é especializado em andrologia e é da clínica Androscience. E a psicóloga especializada em sexualidade humana e comportamental, doutora Adriana Severini. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa. Prazer. Em discussão especial. Olha, gente, os sinais da menopausa e da andropausa são semelhantes, mas o tratamento para mulheres e homens, esse tratamento é diferente. A menopausa é o período da vida da mulher que se inicia após a última menstruação, mas a confirmação só ocorre um ano depois do último fluxo menstrual. Os sinais da menopausa são inúmeros, mas os mais comuns são ondas de calor, suor noturno, insônia e diminuição do desejo sexual. A terapia de reposição hormonal alivia os sintomas, mas há riscos no tratamento que precisam ser bem avaliados pelo médico. Os homens também passam pelo mesmo processo de diminuição da produção hormonal. É a chamada andropausa, também marcada por calor e suores, perda de massa muscular e baixa do desejo sexual. A andropausa pode ser controlada com remédios. Doutora Dolores, vamos lá. Esses conceitos de menopausa e andropausa são recentes no Brasil? Não são nada recentes. Menopausa já é absolutamente esclarecida. É uma data, como foi dito, a data da última menstruação. É uma data. Você precisa estar 1 ano sem menstruar para dizer que está em menopausa. É um conceito acadêmico, né, que você não necessariamente precisa esperar 1 ano para tratar. Agora, eu discordo um pouco, Mauro, desse termo andropausa, porque foi um pouco copiado da menopausa, mas menopausa significa a parada das menstruações, né? A mulher tem um período em que ela para de menstruar, quando o ovário dela entra em falência. Agora, o homem não tem coisa nenhuma que pare, né? Não existe uma parada nem abrupta da produção hormonal. O homem, com o envelhecer, uns mais do que outros, eles vão diminuindo a produção dos hormônios masculinos e alguns são até férteis, até com bastante idade. Então, esse termo andropausa, eu acho que não existe pausa de coisa alguma. Hoje em dia, se opta por outro termo, que seria a palavra hipogonadismo. Passamos por um período que chamava-se de DAEM, que era deficiência androgênica, né, do homem mais velho. Também isso caiu-se por terra e ficou como hipogonadismo masculino. O que é hipogonadismo? É quando você tem uma diminuição da produção dos hormônios masculinos pelos testículos, né, que são os equivalentes aos ovários nas mulheres. Então, esse é o termo que, assim, mais cientificamente se adota. Hipogonadismo masculino e menopausa. Doutor Jorge Halak, o senhor concorda, compartilha dessa opinião da doutora Dolores? O termo correto não é andropausa. E por que se adotou o termo andropausa, se não é bem exatamente esse termo que deve ser utilizado? Eu concordo 100% com a professora Dolores. O termo andropausa, ele foi forjado pela facilidade de assimilação da população. Mas ele não corresponde a nenhum evento fisiológico ou fisiopatológico do homem. O termo que se aplica hoje em dia já se passou por hipogonadismo de início tardio, como a professora falou, doença do envelhecimento masculino e por aí vai. Hoje o termo hipogonadismo masculino, hipogonadismo misto, ou até mesmo tardio, agora este tardio depende de uma série de variáveis do indivíduo. Por exemplo, é muito importante que inicialmente a gente saiba quais são os hábitos e o estilo de vida daquele indivíduo. Então, se você tiver um indivíduo que pratica esportes, que tem uma vida saudável, que não fuma, que não utiliza de álcool em excesso,
não utiliza medicamentos em excesso, particularmente antidepressivos e outros correlacionados, e é um indivíduo que tem bons hábitos de vida, esse hipogonadismo, ele pode ser muito tardio na vida. Agora, se é um indivíduo que teve uma vida sedentária, que não faz nenhum tipo de atividade física, que come gorduras, que tem uma obesidade enorme, né? Que é tabagista, que usa drogas, que atrofiam o testículo, que bebe álcool em excesso. Então, esse hipogonadismo não vai ser tão tardio assim, vai começar numa idade precoce. E isso tem que ser somado às condições prévias testiculares do indivíduo. Porque no homem, o testículo, os dois testículos, são os motores da saúde hormonal, tanto do ponto de vista reprodutivo, quanto do ponto de vista de produção de hormônios. Os testículos produzem 95% da testosterona, que é o hormônio masculino por excelência. Lógico que tem uma glândula chamada suprarrenal ou adrenal, que fica em cima dos rins, que também tem uma função de produzir hormônios esteroidais, e eles trabalham em simbiose com os testículos. Agora, se o indivíduo, por exemplo, teve cachumba, que é algo comum, a cachumba acomete uma inflamação do testículo que se chama orquite, em mais ou menos 1/3 dos casos. Ela pode ser até subclínica, então o indivíduo não sabe que tem aquela superinflamação do testículo. Isso pode evoluir com uma perda de volume testicular, que chama-se hipomenustrofia, o tamanho diminuído, ou até mesmo uma atrofia do testículo. Outro evento importante seria as varizes do escroto, que nem varizes em perna, que é o sangue que reflui da veia renal para o testículo esquerdo e da veia cava para o testículo direito. Então, é um refluxo anômalo de sangue para o testículo que pode fazer com que aquele testículo tenha volume diminuído e já nem tenha o crescimento normal que ocorre na puberdade até os 22 anos de idade. Então, é importante que os eventos até os 22 anos de idade são importantes para a vida futura daquele indivíduo, né? Resumindo, esse fenômeno de queda do hormônio masculino vai depender da situação testicular do indivíduo, volume testicular. Então, para o homem, o tamanho do testículo, o volume, ele é documento, apesar do homem achar que o tamanho do pênis é algo que seja de maneira até cultural, supervalorizada. Eu costumo dizer que o pênis não interessa o tamanho da varinha, mas a mágica que ela faz. No testículo não, o testículo, o tamanho é documento, o volume é documento. Então é importante que os homens tenham noção de palpar os testículos. No Brasil não tem campanha, por exemplo, de autoexame de testículo. Deveria ter. Então, o indivíduo tem que saber que o volume do testículo começa a crescer. Não há campanhas que nem os médicos dão essa orientação aos Pois é, então, a autoexame de testículo é algo que é pouquíssimo falado no Brasil. Então, o indivíduo deveria poder palpar o testículo, o pai, ou a mãe, ou a namorada, ou a esposa, ou o próprio indivíduo, e saber se os testículos têm o mesmo tamanho, tem consistência igual. Então, o testículo, ele tem que ter o tamanho de um ovo cozido, bem cozido, aquela consistência que você põe a mão assim e aperta aqui e tem essa consistência. Se ele tiver muito mole, certo? Se ele tiver mole, consistência amolecida, então falta material, falta parênquima, falta tecido dentro do testículo. E se ele tiver muito endurecido, é um sinal de fibrose. Então tem patologias que causam fibrose e patologias que causam, doenças que causam o testículo ficar amolecido. Na varicocele, por exemplo, o testículo perde consistência. A gente tem a experiência que, por exemplo, tem uso de substâncias tóxicas, como cocaína, o testículo fica bem endurecido, porque causa uma fibrose testicular. Então, isso é importante, ter esse conceito de volume testicular, que tem que ser começado divulgado, porque o testículo é um órgão externo ao corpo. Então, qualquer um pode palpar, não precisa, como a função na mulher ovariana, você precisa de um ultrassom para ver, de hormônios. Tá? É mais fácil você examinar o homem. Doutora Adriana, onde entra, ou qual é o papel da psicologia nessa questão da andropausa e da menopausa, ou do hipogonadismo, né? É um papel fundamental, porque assim, ele está mexendo com a autoestima da pessoa, com a mulher, pela nossa sociedade, ser uma sociedade mais machista e valorizar assim, a juventude, dar efeito para aquilo pro estético, para o visual. A mulher, quando ela entra nesse período da menopausa, ela tem uma perda, assim, como se ela tivesse um contato direto com a velhice. Estou chegando num período que eu envelheci e como se ela deixasse de ser mulher. Então, eu sinto muito isso no consultório, porque elas vêm com uma sensação
de eu perdi a minha feminilidade, porque algumas vezes, pela dificuldade que ela tem de ter relações sexuais, ela começa a se sentir menos mulher. E o próprio marido, dependendo da cultura, do nível social, ele também tem essa relação, nossa, ela não é mais mulher, alguma coisa, porque ele tem por trás aquela coisa, será que eu não satisfaço mais a minha mulher? Porque a mulher, a vagina começa a ressecar, ela não tem mais a libido que ela tinha antes, porque às vezes ela pode até começar a ter dores durante o ato sexual, então a libido vai diminuindo pelo medo que ela sente em sentir dor. Então ela começa a ter uma libido mais baixa, além de ser pelos hormônios, ela também começa a ter o receio da relação sexual. E isso afeta muito o relacionamento. Então, o ideal, normalmente quando os pacientes vêm com essa queixa, com esse problema, é justamente fazer um tratamento assim em conjunto, mesmo familiar, entender qual que é o histórico da família, o histórico do relacionamento, porque assim, são várias causas que vão acontecendo com a mulher nesse momento. Então, assim, os filhos começam a sair de casa porque casam, vão estudar, e, assim, e ela começa a mudar a vida dela toda em função de um momento, e diferente do homem, é um dia. Assim, a menopausa chega um dia, cessa, é a sua última menstruação. Dali para frente você não vai ter mais. Então ela tem uma data fixa para acontecer e ela vai acontecer. Aí a mulher transforma isso num divisor de águas. A partir de agora é diferente. Exatamente. O homem não, porque como já foi dito aqui, é uma evolução dessa queda. E é muito mais leve. E o homem nem percebe que esse momento percebe. vai chegando. Ela é gradativa, né? É Exatamente. bem diferente as coisas. Embora algumas mulheres caracterizam menopausa a parada da menstruação. E não é só isso, né? Quando você começa a ter uma diminuição da produção hormonal pelos ovários, alguns sintomas aparecem e que não são ligados à menstruação necessariamente. Pode aumentar muito a irritabilidade dessa mulher, a qualidade do sono piora muito, ela começa a flutuar o humor entre euforia e tristeza e às vezes ela está menstruando e muitas vezes ela ainda nem tem o fogacho, que são os calores, que é o sinalizador de que alguma coisa está acontecendo e a faz procurar auxílio. Então é muito importante, né, passar para as pessoas que estão nos ouvindo que quando ela estiver ao redor, né, dos 50 anos, que acomete em torno de 80% das mulheres, é ao redor dos 50 anos, um pouco menos, um pouco mais, quando ela precisa estar atenta a si mesma e os familiares, e ela procurar muitas vezes auxílio, que às vezes é caminhado para um psicólogo, para um psiquiatra, e ela simplesmente precisa repor estrogênio, que é um hormônio super importante para modular todos esses sintomas, entende? Existe uma grande confusão entre o climatério e a menopausa. O climatério antecede a menopausa. Não, o significa climatério o fim da fase reprodutiva, é isso? Não. O climatério é um período. Essa tua colocação é super importante, porque você começa a tua vida reprodutiva com a primeira menstruação, né? É a menarca, é a primeira menstruação. Aí a mulher passa por todo o período reprodutivo que chama-se menacme, onde ela é capaz de ser fecundada, ter filhos e tudo mais. E, a princípio, durante esse período, a mulher tem uma menstruação regular. A última menstruação é a menopausa. O climatério envolve um período antes da parada menstrual, quando começam os sintomas, entende? Começam os sintomas, já começa o climatério, que envolve a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa, que é até um ano depois da última menstruação. Então, a menopausa é uma data e o climatério é um período, que pode ser variável nas mulheres. Tem mulheres que ficam até 5 anos num climatério, entende? Nós chamamos a atenção no início do programa para alguns dos sintomas, aqueles que são comuns, mas é uma lista bastante grande. Quais são mas eles? Os que chamam a atenção são aqueles que foram falados, e o fogacho acomete no começo, né, na perimenopausa, em torno de 90% das mulheres. E os primeiros 5 anos são os mais críticos. Depois algumas vão diminuindo, né? Hoje a gente sabe que tem mulheres até com 70, 80 anos, né, uma porcentagem menor, em torno de 16, 10%, que tem
com mais idade. Mas o período crítico é aquela perimenopausa, né, que faz a mulher procurar socorro. E é onde já vê, às vezes, quando as pacientes vêm muito ao consultório procurando, porque elas começam a sentir, elas não têm ainda essa ligação que elas estão num período pré-menopausa, elas começam a ter uma alteração emocional muito grande, como ela falou, de irritabilidade, depressão, a labilidade dos sentimentos, ela muda de humor muito facilmente, ela pode começar o dia feliz, passa a ter triste e no final do dia ela está super irritada, sem um motivo concreto. Então, ela chega até o consultório achando que ela está em depressão ou com algum outro problema psicológico que ela precisa de tratamento. E, na verdade, é importante conhecer isso a fundo, porque não é um problema hormonal, que a terapia ela vai ajudar com o processo de autoestima, de mudança de período. E aí entra a parte endocrinológica para ajudar com a parte hormonal. Para a gente encerrar esse bloco, doutor Halak, os sintomas ou o que vem depois dos sintomas para os homens, também tem essa irritabilidade, essa variação de humor, isso também é comum entre os homens? É comum. Então, assim, é muito comum que o indivíduo comece com cansaço, falta de disposição. Então, ele acorda de manhã sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer nada. É aquela ausência daquela impulso para ele começar o dia. Então, ele acorda, por exemplo, as ereções matinais diminuem. Então, de manhã ele começa a ter menos ereção matinal, menos ereção noturna. Então, ansiedade, irritabilidade é algo muito comum. Qualquer coisa, então ele perde o autocontrole para situações adversas. Então, a maneira como ele lida com o estresse começa a mudar. Então, ele começa a não ter mais aquele controle de situações adversas do dia a dia da vida. Então, ele começa a ter menos desejo, libido, desejo sexual. É muito importante isso. Então, ele olha para uma mulher bonita, não que ele vá. Obviamente, a gente tem os controles culturais e sociais e de educação. Mas ele olha para uma mulher muito bonita, ele não tem mais aquela vontade interna do macho, de ter aquela vontade de se sentir, eventualmente, para o cortejo da mulher. E também isso se reflete em menos disposição para a vida, de maneira geral, né? Agora, ele não deve chegar nesse estágio para procurar auxílio. Também a gente sabe, por exemplo, que disfunção erétil é algo que acompanha isso, muito comum. Não só o desejo, o libido, mas disfunção erétil também é algo que deve ser notado. E isso chama atenção para outras doenças correlacionadas. A gente sabe, por exemplo, que disfunção erétil hoje e doença cardiovascular estão fenômenos ligados, né? Então, o indivíduo tem algum tipo de alteração da função sexual, ele pode ter, de 3 a 5 anos depois, ele tem alguma alteração cardiovascular significativa. Se ele tem fatores de risco como diabetes, hipertensão, toma medicamentos antihipertensivos, toma medicamentos antidepressivos, tudo isso se soma a essa fase da vida que depende, como já explicado, dos hábitos e estilo de vida e da vida pregressa do indivíduo e das condições do testículo dele. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje sobre as diferenças entre menopausa e andropausa. No próximo bloco, nós vamos falar aqui dos tratamentos específicos para cada uma dessas situações. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão Especial. Nosso tema hoje, andropausa e menopausa. Doutora Adriana, falando um pouco mais da realidade lá do consultório, quem vai mais cuidar das questões psicológicas relacionadas com esses problemas? A mulher, o homem ou o casal procura a profissional? Normalmente quem procura primeiro é a mulher. A mulher tem uma facilidade muito maior para ela começar a falar das emoções. Naturalmente, ela já fala mais das emoções do que o homem. O homem, ele acaba indo quando a situação está muito complicada, quando começa a já ter disfunção erétil, quando ele está tendo alguns problemas em casa, quando o relacionamento começa a ser afetado por esse problema sexual. Então, ele vai já
no período de crise. A mulher, ela vai num período pré-crise. Então, ela começa, justamente no comecinho, quando ela começa a ter essas alterações de humor, de depressão, ela começa a procurar o consultório muito mais cedo. Eu acho que pela própria falta de conhecimento, de divulgação, o homem não tem muito conhecimento do que é a andropausa, de como que funciona e que pode passar por esse período de ter essas alterações. Ele normalmente liga com algum problema do trabalho. Então ele está estressado, ele está passando por um período difícil, então ele sempre vai movido ao consultório pelo aspecto profissional. E depois ele começa a entrar no aspecto emocional e no aspecto sexual. Isso é cultural do homem brasileiro ou do homem universal? Eu acho que é muito cultural do homem latino. Perfeito. Porque, assim, é aquela coisa do macho alfa. Então, eu sou macho alfa. É difícil para ele perceber que ele está com algum problema sexual e que ele precisa consultar um médico. Que não é o estresse no trabalho que está causando isso. É algum problema hormonal que está deixando com que ele fique mais estressado, está afetando o trabalho e pode afetar o seu relacionamento também. O que a doutora Adriana falou, isso, eu acho assim, muito importante. As colocações foram perfeitas. E eu só queria acrescentar que também tem um aspecto. A mulher, ela conversa com outra mulher. Exatamente. Então, assim, aí eu vejo pela minha esposa, elas conversam de tudo. Agora, eu tenho famílias que eu trato da família inteira, e um irmão não conversa com o outro, que está sendo tratado do mesmo assunto. Então, o homem tem uma barreira cultural de conversar com o amigo dele, que poderia ser um difusor de ideias e acaba brecando. Então é muito interessante isso. A mulher ela tem essa cultura de conversar, de trocar informações e se abrir mais. Isso faz com que ela tenha ela vai mais cedo e tem melhores opções de tratamento. O homem só vai já quando já tem um evento dramático, que ele já tem uma situação clínica existente, tipo disfunção erétil. Não, ele confunde um pouco o sintoma. Eu acho que a mulher, ela é muito prejudicada numa série de aspectos culturais, mas nesse aspecto falência hormonal, ela tem vários sintomas que chamam a atenção, e a mulher é um pouco mais preocupada, tem essa questão de conversar com outra mulher. Ela procura realmente, mesmo a nós, ela procura também primeiro que o homem. Mas o que eu percebo, sabe, Jorge, é que o homem, numa sociedade latina, como ela falou, que tem muito do machismo, ele acha que é pejorativo ele se queixar, e ele nem comenta com um amigo. E muitas vezes, isso é muito importante salientar para aqueles que estão nos ouvindo, que ele tem, muitas vezes, mau humor. Eu pego homens que, quando eu interrogo, porque eu atendo muitos homens também, né? Está dentro da minha área também, ele acha que tudo que ele está sentindo é atribuível ao problema financeiro, por exemplo. Não, eu estou na minha situação, e nós todos brasileiros, né, estamos atravessando um período difícil, e muitas vezes não é nem só questão testicular. Ele pode ter, por exemplo, um problema hipofisário com a produção de um hormônio que a gente conhece como prolactina, e que essa prolactina está interferindo na função sexual dele. Perfeito. Só que ele atribui a outras causas. E muitas vezes os homens, sabe, Mauro, ele não tem queixa sexual. Ele não queixa. A esposa está junto, porque como eu faço muita menopausa, a mulher vem junto e ela começa, tratada, ela começa a solicitá-lo mais, e ele não corresponde. Aí ele vem, mas será que está acontecendo alguma coisa comigo? Porque eu me sinto normal, eu estou tendo ereções matinais, eu estou tendo uma performance normal. Mas ela fala, não, ele está muito irritado, ele está triste, ele está de mau humor, cansado, sempre cansado, e a esfera sexual ainda não está sendo comprometida. Ou se está, ele está atribuindo a um outro tipo de problema, por exemplo, financeiro. Então, para o homem, né, é muito importante que ele esteja atento também, que às vezes não é só a questão empresarial. Mas será que o homem não quer encobrir uma determinada situação? Ele leva para a desculpa para outro lado, para não admitir? Muitas vezes. E ele pode ser auxiliado e ser tratado e melhorar, não é mesmo, Jorge? Eu acho que o que as professoras falaram foi assim, perfeito, assim, de uma atualidade fantástica. Eu queria só acrescentar 2 dados. Por exemplo, o homem demora, depois de uma disfunção erétil, no Brasil tem uma pesquisa,
mais de 3 anos para procurar o primeiro auxílio médico. Então ele fica 3 anos tendo disfunção erétil e antes ele assumir que tem que procurar o médico. E o que é mais importante, assim, as mulheres, aquela frase que por trás do homem tem uma mulher é fundamental, fantástico, porque 2/3 dos homens do planeta vão ao procurar médico porque a mulher fica cutucando, ou a mãe, ou a esposa, ou a namorada. Então, o homem mesmo, ele só procura por vontade própria qualquer tipo de médico em 1/3 das vezes. 2/3 é a mulher que falou, você tem que ir no médico, você tem que fazer tal coisa. Então as mulheres têm um papel fundamental na saúde do homem. Parabéns para vocês, porque se não fossem vocês, nós teríamos menos saúde. E quando tem o empurrão da mulher, como o senhor destacou, mas o homem é resistente e fala, eu não vou ao médico. Qual é o papel que a mulher tem que ter neste momento? Ela tem que insistir, porque o indivíduo vai esperar ter um infarto, vai esperar ter uma crise depressiva, como a doutora falou, ele vai esperar ter um evento dramático, ele vai ter que obrigatoriamente procurar um hospital, um tratamento mais forte. E esse tratamento, geralmente, ele acaba, no início, evidentemente, no começo, medicamentos, acaba até atrapalhando um pouco mais a função hormonal, porque você tem que tratar o episódio agudo. Então é muito interessante que ele procure o médico, o professor falou em prolactina, então nós temos que dosar todo o eixo hormonal do indivíduo e também ver quanto ele tem de outros fatores de risco, para você ter uma avaliação do estado daquele indivíduo. Não é só dosar testosterona e a partir de uma dosagem única de testosterona estabelecer uma série de condutas já entrando no tratamento. Então a gente tem a impressão, como a professora, tenho certeza que também toma essa conduta, a gente gosta de avaliar todo o eixo hormonal associado a questionários. Então é importante a gente dizer que você não trata o exame de sangue, você não trata a dosagem de hormônio do exame do laboratório, você trata o paciente, o indivíduo. Então você tem critérios hoje padronizados, tem diversos questionários que as várias sociedades médicas do mundo inteiro já fizeram, que todo mundo usa, eu uso, a professora usa, porque são mundialmente aceitos, e que você pode validar as queixas clínicas do indivíduo com parâmetros não subjetivos, mas objetivos, e geralmente esses questionários, eles têm, por exemplo, uma pontuação. Então, ele respondeu lá direitinho, tem tantos pontos. Então, o conjunto de dados clínico-laboratoriais, mais esses questionários, é que fazem com que o profissional adequado, o endocrinologista, o andrologista, que são pessoas capacitadas para cuidar dessas situações, ou a professora Adriana, que mexe com sexualidade, tem total condição de fazer o diagnóstico. E isso faz com que o indivíduo procure um auxílio médico baseado em evidências sólidas e não só em achismo. Faz parte do diagnóstico, né, de hipogonadismo, que nós começamos o programa falando sobre isso. O diagnóstico não é só uma dosagem hormonal. Exatamente. Não basta ter testosterona baixa, como a gente está vendo, um uso indiscriminado e inapropriado muitas vezes. Não, isso inclui uma medição de todos os outros hormônios. A parte laboratorial e a parte clínica. Você tem que preencher, como o Dr. Jorge falou, esses questionários e ele tem que ter as queixas para você formar o diagnóstico de hipogonadismo e aí partir para uma segunda etapa, que é o tratamento. Vamos entrar nessa questão do tratamento, dessa polêmica, não sei se a gente pode dizer assim, que é a reposição hormonal, que ao mesmo tempo que parece fascinante, também assusta, porque fala-se em risco de infarto, risco de AVC, criação de coágulos, câncer, demência, uma série de situações que ninguém gosta nem de pensar, né? O que está acontecendo com o tratamento de reposição hormonal? Esses riscos existem mesmo? São diminuídos com o passar do tempo, com a evolução da medicina, da ciência? Eu diria, sabe, que a menopausa, vamos dividir, o colega fala sobre o tratamento do homem, ele vem cada vez sendo mais estudada a menopausa, por quê? Porque as mulheres vivem hoje cada vez mais, né? Na Idade Média, uma mulher morria com 25 anos, então não tinha menopausa. Aí você não sabia as consequências. Hoje, se a expectativa de vida da mulher brasileira está em torno de 80 anos e ela entra ao redor dos 50 na menopausa, ela vai ficar 1/3 da vida dela num estado de falência hormonal. 1/3 da vida dela. E hoje as mulheres são extremamente atuantes, são empresárias e estão muito bem. E elas têm que ter qualidade de vida.
Então, hoje se estuda muito a menopausa por conta disso, da maior longevidade. É evidente que se você estuda e você trata essas mulheres, vão aparecer os efeitos que antes não existiam porque não se tratava. Perfeito? Sim. Só que existe muito medo em relação à reposição hormonal, que é baseado na ignorância do fato. Ignorar não tem nada de pejorativo, você ignora o fato. E, infelizmente, a mídia deturpa muita coisa e cria medos nessas mulheres, medos infundados. Medos infundados, porque a terapia hormonal, eu diria que tanto masculina como feminina, se ela for bem indicada, você selecionar os pacientes que são alvo para o tratamento, se ela for individualizada, porque a gente diz, né, que não é um tratamento que não é prêt-à-porter, é uma autocostura, você individualiza para cada indivíduo, seja homem ou mulher, e ela for monitorizada, ela é absolutamente segura. Esses são os 3 preceitos para você evitar riscos maiores. Então não tem que ter medo. Se você procurar um especialista na área, você vai se submeter a alguns exames. Passado essa fase, que não tem contraindicação, existe indicação? Existe. Vamos tratar. Hoje a indústria farmacêutica te dá uma opção imensa. E monitorizando essa pessoa. É o risco-benefício que entra nessa questão. Exatamente. É o risco-benefício. E dentro da mulher, para terminar minha fala, existe um conceito que é janela de oportunidade. A janela de oportunidade na literatura internacional é chamada de janela de segurança, window safe. Ou seja, é um período onde o benefício supera o risco. Na mulher, é o período justamente da perimenopausa, é até 6 anos, 6, 7 anos, isso pode ser um pouco flexível, da última menstruação. O grupo-alvo para você iniciar, veja bem, não estou falando para parar, para iniciar é aquela mulher dos 50 aos 59. Esse é o período que é mais crítico, os sintomas são piores e aonde o risco sempre é menor que o benefício. Para iniciar, para até quando depois a gente pode falar num outro momento. Se você obedecer essa janela de oportunidade, a mulher ganha os melhores anos da vida dela. Doutor Halak, desculpe. O senhor trouxe uma arte, inclusive, para nos mostrar. Bom, enquanto providenciou a arte, doutor, essa questão do tratamento para os homens, no hipogonadismo ou na andropausa, a gente falou da reposição hormonal para as mulheres. Para o homem não tem a reposição hormonal, mas dá para se ter um tratamento com remédios, não é necessariamente a reposição hormonal, essa é a diferença. Então, a minha abordagem, ela passa por um acompanhamento, a gente tenta fazer uma mudança de hábito e estilo de vida. Então, veja bem, como é que você vai tratar o indivíduo de hipogonadismo masculino, de queda de hormônio masculino por N fatores, como foi explicado já, se ele bebe 30 cervejas por semana, se ele toma 5 uísques por dia ou 10 uísques no final de semana, se ele fuma um maço de cigarro por dia, se ele não faz nenhuma ginástica. Então, você vai dar hormônio masculino para esse indivíduo, por exemplo, esse hormônio masculino, por um fenômeno que se chama aromatização, vai virar estrogênio, numa maior porcentagem do que o normal. Porque isso é a somatopausa? Não. É outra coisa? Não, é outra coisa. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que não basta dar o hormônio e virar as costas. O indivíduo tem que se conscientizar que ele tem que fazer a parte dele. Ninguém falou ainda do papel da vitamina D. A vitamina D é importantíssima, porque todos os hormônios do corpo vêm do colesterol e vitamina D. Daí que saem os hormônios. Então, o indivíduo que não tem uma vitamina D de 6, de 8, baixa, o normal hoje é acima de 30, eu considero acima de 40 melhor. Então, lembrando que você tem que ter bons hábitos de estilo de vida. Importante destacar também, doutor, desculpe, a vitamina D é um hormônio também, ao contrário do que muita gente pensa, que acha que é uma vitamina. É um hormônio. Perfeito, é um pré-hormônio. Muito importante porque os hormônios esteroidais vão vir do colesterol e da vitamina D. Então, isso tem que ser dito isso. Então, se o indivíduo adere ao tratamento, como a professora falou, o tratamento preferencial
tem que ser um tratamento individualizado, porque cada um é um. Você não pode pegar eu, você e todo mundo que está aqui e achar que é a mesma faixa etária, o mesmo homem e tratar todos iguais. Cada um tem uma característica de vida, até genética, até como que você interage com o meio ambiente, com a poluição de São Paulo ou de outros lugares, como é que você interage com o seu organismo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Posto isso, e posto que tem um exame físico que vê o tamanho do testículo, volume testicular, a gente costuma tratar o indivíduo com testosterona, que é uma TRT, terapia de reposição de testosterona, comigo, quando ele tem mais idade. Vamos demonstrar na sua arte, doutor? Aproveitar. Tá. Então, aproveitando aqui, ó, só uma explicação. Aqui vocês têm aqui os testículos, os dois testículos. Em cima, então os testículos têm que ter ao redor de 21, 22 ml de centímetros cúbicos de volume, que é o tamanho de um ovo cozido de boa consistência. Aí vocês têm aqui o epidídimo, que é essa estrutura azul aqui em cima, que é um túbulo único de 6 metros de comprimento no homem, 6 metros cada um. Então o testículo ele tem 2 km de túbulo seminífero, que produz espermatozoide dentro. De 1,5 km a 2 km, testículo de 20 ml. Mais os 6 metros do túbulo do epidídimo, que é onde faz o amadurecimento do espermatozoide. E o resto do testículo produz os hormônios, que é a testosterona e outros, né? Então, esse fenômeno se dá intratesticular. Então, é importante também dizer que o nível que você dosa de testosterona no sangue não corresponde ao nível que tem dentro do testículo. Então, para que você tenha uma função testicular adequada, pelo menos para produzir espermatozoides, a testosterona dentro do testículo tem que ser 120 a 160 vezes maior que a que está no sangue. Então, o que acontece? Se você faz uma reposição hormonal com testosterona numa individualidade reprodutiva, ou indivíduo que no futuro quer ter filhos, você pode ter um efeito inicialmente benéfico, porque ele vai ter resultado daquilo do ponto de vista do que nós falamos aqui, de cansaço, disposição, etc. Mas você vai estar inibindo o eixo hormonal dele, porque o corpo vai falar assim, já tem bastante, para que eu vou produzir? Se já tem. Então o testículo fecha a fábrica e ele perde volume. Então é um negócio que tem que ser muito bem avaliado pelo profissional para não dar testosterona em excesso. Obviamente, fazendo um paralelismo, que não é o caso aqui, mas só para ilustrar, o uso de anabolizantes esteroides, que hoje em dia é outro absurdo, que atrofia o testículo. Posto isso, o meu tratamento envolve que você melhore a função testicular do indivíduo, que o testículo possa, ele por si próprio, produzir os hormônios esteroidais, né, o testosterona. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha um programa em discussão especial. Nosso tema hoje, menopausa e andropausa, as diferenças desta fase da vida da mulher e também da vida do homem. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com um programa em discussão especial e o nosso tema hoje aqui no estúdio, andropausa e menopausa. Doutora Adriana, na psicologia é possível já fazer o diagnóstico dessas fases da vida do homem e da mulher ou a porta de entrada tem que ser andrologia no caso do homem, tem que ser endocrinologia na é possível, mas acho que assim, tendo essa porta de entrada, quando eu falei de uma ação multidisciplinar, é melhor, porque a pessoa já vem direcionada, sabendo qual é o problema, ela demora menos tempo para começar a tratar. Porque o que acontece? Quando você tem uma disfunção sexual, isso mexe muito com a sua autoestima. Com o homem, por exemplo, ele demora muito tempo para procurar um tratamento psicológico. Quando ele entra, a autoestima dele, a segurança, está muito afetada. Então ele começa a fazer todo o tratamento médico, só que ele começa a ter dificuldade e medo de tentar se relacionar sexualmente, com medo de falhar novamente. Por mais que tenha, você faz o tratamento médico, a insegurança, a autoestima dele estão tão comprometidas que ele começa a ter medo de tentar. E com a mulher, a mesma coisa. Acho que a autoestima
precisa ser feito antes para ela começar a ter esse suporte, se sentir um ser humano sexualmente atrativo, sexualmente ativo, para ele poder desenvolver a autoestima e voltar a ter uma vida sexual normal. Então, assim, o ideal é que seja essa ação multidisciplinar. Quando o tratamento é mais psicológico e quando há mais a necessidade do uso de remédios mesmo? Eu acho que, assim, quando é detectado uma deficiência de hormônios, então você precisa do tratamento hormonal, o tratamento médico, mas acompanhado, alinhado com o tratamento psicológico. Aí é diferente, porque, assim, o tratamento quando é mais psicológico, quando não tem, se você descarta todas as deficiências de hormônio, está tudo ok, fisicamente a pessoa está ok, aí é um tratamento mais psicológico. Mas no caso da andropausa e da menopausa, não, você precisa de um tratamento em conjunto. Doutora, existem mulheres assintomáticas na menopausa que não tem nenhum daqueles sintomas que nós falamos aqui? Sim, existe. Quais os riscos disso? É uma disso? minoria, mas existe. Porque tem também uma questão, tem aqueles sintomas que são sintomas que você percebe, tipo fogacho, né? Aquele calor. Você tem sinais que a sudorese, né? Ela acorda durante a noite toda molhada entre os seios, a perda do sono, tudo isso são sintomas que ela identifica da falência estrogênica, que é o hormônio principal, né, feminino, que para de ser produzido pelos ovários. Mas, por outro lado, tem outras várias consequências da falência ovariana que ela não percebe. Por exemplo, a perda óssea. O osso é muito importante o estrógeno é muito importante na formação do osso. E se ela for uma mulher com outros fatores de risco para osteoporose, ela vai perder osso e não está percebendo, só na hora que ela fizer uma fratura. Outra questão é o risco aumentado cardiovascular. Ela aumenta aquele risco porque aumenta o colesterol, o estrogênio é importante também para diminuir, e ela não está sabendo, a pressão arterial. Então são coisas que ela não identifica. Ela precisa de um profissional para identificar essas coisas. E né? essa questão da queda que a senhora citou, não é caiu e quebrou, quebrou porque, como é que é o contrário, né? Existe, Caiu porque existe quebrou. essa Caiu porque discussão, quebrou. existe essa discussão, mas isso é mais na fratura do idoso mesmo, né? Que já compromete o equilíbrio, compromete a visão, a audição, que são todos fatores de risco para queda. Mas na perimenopausa, não. Na perimenopausa, o principal fator, né, na grande maioria das vezes, é a diminuição do estrogênio. Uma coisa que eu acho muito importante assim, junto com a fala da doutora Adriana, que é perfeita, a pessoa não pode atribuir tudo à falta do hormônio e nem tudo a um quadro depressivo. Eu acho que a coisa tem que ser conjunta e separar o joio do trigo. Então é muito importante sempre na perimenopausa a mulher tem a síndrome do ninho vazio, tudo isso que nós já comentamos bastante, mas se você não dá estrogênio para essa mulher, não adianta ela ficar tomando antidepressivo. Você entende? A mesma coisa o homem. Se você fechou o diagnóstico de um hipogonadismo, né, no homem já, no hipogonadismo tardio, não vou dizer por questões orgânicas, ele pode ter sofrido um acidente e comprometido traumaticamente um testículo, não, vamos nos dizer, entre aspas, né, porque eu disse que não existe esse termo, da andropausa. Então é o hipogonadismo do homem mais velho, né? Você tem que fazer o diagnóstico e se você chegar à conclusão que ele tem hipogonadismo, você tem que dar hormônio, não tem jeito. Né? Doutor Jorge, eu queria voltar àquela pergunta, nós estávamos numa outra questão, eu acabei falando e a gente não deu sequência. A somatopausa, o que é isso? Eu vou tentar recuperar aqui pelo repertório. Tem a ver com o hormônio do crescimento aplicado? O que é exatamente? Eu acho que, assim, esse é um termo, eu particularmente não concordo, não sei se a professora... A somatopausa ela é referida como uma pausa, que também é errado, do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento também não tem pausa, exatamente. A menos que você tenha um tumor hipofisário que pare a produção. Mas o que isso tem a ver com andropausa e menopausa? Nada. É um fenômeno que pode acontecer também no envelhecimento. É uma diminuição da produção do hormônio de crescimento. O hormônio do crescimento é a vida toda também? A vida toda. Mas o hormônio de crescimento não é algo que a gente dosa, assim, não faz parte da avaliação do hipogonadismo tardio rotineira, porque ele tem pouco significado. Concorda, professora?
Alguns homens, pouco né? significado. Se você tem essa queixa muito forte e você tem perda óssea associada no homem também, e tem alguma história, por exemplo, quando ele tem a prolactina aumentada, você tem que pesquisar um tumor hipofisário. Aí, às vezes, você tem associado um déficit do hormônio de crescimento, que também é produzido pela hipófise. Isso, aí você tem que repor o hormônio de crescimento. A hipófise é aquela glândula do cérebro que comanda a produção dos hormônios. Isso. Tô certo. Não só que comanda, ela produz, ela uma produz, série mas ela de dá hormônios. ordens para Exato, é o maestro, vamos dizer, da orquestra, a hipófise. Então, a hipófise, ela produz dois hormônios importantes, que é o hormônio luteinizante, chamado de LH, e o hormônio folículo estimulante, chamado de FSH. Então, eles vêm para o eixo hormonal, eles têm a função no testículo, que é o LH, ele vai estimular por um receptor LH-HCG no testículo a produzir testosterona intratesticular. E o FSH vai atuar nas células que produzem espermatozoides. Então ela tem essas duas funções importantes, produzir o LH e o FSH e outros hormônios que vão estimular, por exemplo, também a glândula suprarrenal, pelos esteroides e por aí vai. Então a glândula, a hipófise ou glândula pineal, ela é importante, ela tem um controle superior hipotalâmico, que também libera um outro hormônio que faz com que a função dela seja modulada. Bem objetivamente, doutor, para a gente partir para a conclusão de cada um. Há necessidade de uma medição periódica da testosterona por parte do homem, uma vez que a gente entendeu aqui que isso é uma sequência de queda que vem acontecendo com o envelhecimento. Então, é preciso ter esse acompanhamento? Com certeza. Assim, na verdade, seria interessante que o homem já procurasse o médico antes dos sintomas. Então, porque a gente percebe que o homem sai do pediatra, depois ele fica órfão de um profissional que cuida dele, até ele na hora do toque retal, com 50 anos. Ele fica solto, sem ninguém para assumir a questão dele. Então, tem a andrologia do adolescente, que é algo que no país não se fala. Acompanhar o crescimento do testículo de acordo com a idade, tudo isso tem que ser visto. Então é importante que o indivíduo tenha um check-up, digamos assim, no adulto jovem, que aquilo vai estabelecer os parâmetros basais para aquele indivíduo. Então, o critério de normalidade populacional, ele obviamente que é importante, mas se você tiver os seus parâmetros numa idade da vida, ainda que você está com as funções fisiológicas todas, digamos assim, 100%, que é o 20, 22 anos, 18 anos, seria muito interessante, porque ele pode, ao longo da vida dele inteira, ter um parâmetro dele para comparar com ele mesmo, e não só com parâmetros populacionais. Até 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema. A questão é a seguinte, eu diria para os homens procurarem um médico, o endocrinologista, o andrologista, o urologista, e procurar uma psicóloga como a doutora, e não deixar a questão evoluir muito. Tentem fazer uma avaliação e tentem fazer um check-up da saúde sexual e reprodutiva também. Aqueles que não conseguem ter filhos, o testículo é o órgão que vai comandar a reprodução. Então esses indivíduos têm também que procurar o auxílio antes de uma coisa estar estabelecida. Então não tenham medo, conversem com as suas parceiras e procurem um auxílio para fazer pelo menos um check-up, identificar uma questão ou fazer uma prevenção futura. 30 segundos, doutora Adriana, bem objetivamente. Eu acho que assim, quando você perceber que você está mudando o seu jeito de ser, a sua tendência daquilo que você foi toda a sua vida, procura um psicólogo, procura um endocrinologista, um neurologista, para que você consiga entender o que está acontecendo com você e você se conheça mais e tenha uma vida melhor. Como a doutora falou, você tem nós vivemos mais hoje. Então, assim, para ter esses 30 anos, 20 anos de vida a mais, com saúde, feliz, sem entrar em processo de depressão, com uma autoestima baixa. Então, busque ajuda. A gente tem vários recursos e que podem te ajudar a ter essa vida melhor. Sua mensagem final, doutora? Eu compartilho totalmente com eles. Eu acho que não queremos passar absolutamente nenhuma mensagem de pânico. Tudo tem solução. Hoje a medicina está extremamente avançada, a indústria terapêutica, a indústria farmacêutica nos disponibiliza uma série de medicações. Então, tudo tem remédio. Eu acho que o que a Adriana falou é perfeito. Quando a pessoa sente que ela está mudando em qualquer sentido que seja, ela deve procurar ajuda e essa ajuda virá
desmistificada, sem mitos e principalmente sem medos infundados. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Em Discussão Especial, aqui na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre menopausa e andropausa. O agradecimento de casa, a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema.